Fala pessoal, sou o professor Evandro Teruel e hoje eu vou te explicar orientação a objeto, como é que você monta uma aplicaçãozinha Java simples orientada a objeto. Aqui no canal eu já tenho várias aulas aqui, né? Se você clicar aqui na playlist Java SE Fundamental, ver playlist completa, você tem várias aulas explicando um pouquinho sobre a linguagem Java, mas hoje eu vou te explicar um pouquinho mais sobre essa parte de programação orientada a objetos, sobre criação de classes, atributos, construtores, a gente vai tratar um pouquinho disso, tá? Então vou abrir o NetBeans. O NetBeans é o ambiente de desenvolvimento que a gente está usando para criar as nossas aplicações Java. E você tem aqui, ó, desde a instalação do NetBeans Java, NetBeans passo a passo, tem vídeos explicando tudo isso para você aqui no canal, tá? Vou te mostrar então aqui no NetBeans. Abrir o NetBeans, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um projeto. Eu coloquei aqui o NetBeans versão 13.3, que já é uma versão em inglês da Apache, tá? Então vou clicar em File, New Project. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto, que nada mais é do que uma pastinha que eu crio no meu computador. Então File, New Project. Aí eu vou escolher aqui, ó, Java with Ent, ou seja, Java com Ent, que é um framework aí, que framework, na verdade, é um conjunto de recursos prontos que você pode usar para ajudar no desenvolvimento da aplicação Java. Nós nem vamos usar esse Ent, mas eu vou escolher Java with Ent. Vou clicar aqui na opção Java Application, aqui em Projects, tá? Aqui é um assistentezinho, né? Quando você vai em File, New Project, ele abre essa tela de um assistente para você criar o teu projeto. Você vai escolher Java with Ent, Java Application na segunda janela e Next aqui. Aqui no Project Name você vai colocar o nome do projeto, então eu vou colocar aqui projeto, vou chamar de teste 01, né? Um nome qualquer. Location, Project Location é o local do projeto, você pode clicar em Browse e escolher o local, a pasta do teu computador, o local onde você quer gravar o teu projeto. Eu vou gravar aqui no pendrive direto, tá? E Create Main Class é criar classe principal, ou seja, vou criar uma classe principal dessa aplicação. Uma aplicação Java é um software, e um software pode ter muitas classes, muitos programinhas. Mas qual que vai ser o programinha que vai abrir quando você der play, quando você executar? É o programa principal, é a classe principal. Então vou chamar essa classe principal aqui de controle. E eu vou chamar aqui, vamos lá, de controle de funcionários, ó, controle funcionários, né? Vou chamar essa classe controle funcionários e finish, vou finalizar aqui, né? E lembre-se sempre, ó, controle funcionários sempre é com nome de classe com a primeira letra de cada palavra maiúscula, é a boa prática, é a convenção usada na programação Java. Então não vá colocar em letra minúscula a inicial das palavras, porque só você vai fazer isso, né? As pessoas vão fazer sempre de uma maneira diferente, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui então eu tenho a minha classe Java, criada aqui, controle funcionários, método main. Você pode observar aqui a minha classe tá criadinha aqui, minha classe Java, tá bom? Então vamos ver aqui, projetinho tá criado. Bom, se eu for manipular funcionários, você sabe que, como é que eu vou manipular funcionários? Que dados de funcionários eu vou manipular? Então, a classe principal, controle funcionários, é a classe por onde eu vou cadastrar os dados que eu quero manipular do funcionário. Então, o que eu vou cadastrar do funcionário? Vou cadastrar, sei lá, a matrícula do funcionário, o nome, o cargo, o salário. Essas informações que eu vou cadastrar dos funcionários, nós chamamos de atributos, atributos dos funcionários. Então eu vou ter de criar um programa Java, uma classe Java, para poder manipular os dados que eu quero cadastrar. A controle funcionários é apenas a classe onde eu vou perguntar os dados que eu quero cadastrar, onde eu vou gerar a tela de entrada dos dados que eu quero cadastrar. Mas para cadastrar mesmo, para gerar o objeto, para guardar esses dados no objeto, para manipular esses dados, para executar operações com esses dados, eu vou precisar de uma classe, criar um programinha só para isso, tá? Então, se eu for criar então, fazer um controle de funcionários, eu vou precisar de uma classe funcionários? Vou. Se eu for fazer um controle de alunos, eu vou precisar de uma classe alunos? Vou. Se eu precisar de trabalhar com produtos, eu vou precisar de uma classe produtos? Vou. O joguinho, por exemplo, vai ter a classe personagem. E quais são os atributos de um personagem?
o nome do personagem, a altura, o poder, a força. Ah, tem a classe arma? Tem, o código da arma, o poder de fogo. Todas essas informações são os atributos da arma, né? São as informações que eu quero manipular da arma. Então, na orientação a objeto, a gente tem o conceito de classe. Classe é um programa, tá? E tem o conceito de atributo. Quais são as informações que eu quero manipular naquele programa? Nesse caso aqui, eu vou fazer um controle de funcionários. Então, ó, vou clicar com o botão direito no nome do projeto e vou criar uma classe, ó, New Java Class. E vou criar uma classe chamada funcionário. Ó, o nome da minha classe aqui vai ser funcionário. Por quê? Porque eu quero manipular dados de funcionários, tá? Ah, mas por que você tem então uma classe controle funcionários e uma classe funcionário? Porque são coisas diferentes. Aqui na controle funcionário, eu vou apenas gerar a tela por onde eu vou pedir o nome do funcionário, a matrícula dele, o cargo, o salário. E a classe funcionário.java é a classe onde eu vou definir quais as informações do funcionário eu vou manipular. Quais as operações eu vou querer manipular em cima dos dados do funcionário? Por exemplo, reajuste de salário, sei lá, impostos sobre o salário do funcionário. São operações que eu vou executar em cima dos dados do funcionário, tá? Então, na verdade, quando a gente fala assim, orientação objeto, então, quer dizer, o que é um objeto? Ora, um objeto é algo que você vai manipular, algo do mundo real, mas na prática, dentro das empresas, o que serão os objetos? Funcionário é um objeto, o cliente é um objeto, sei lá, a nota fiscal é um objeto. Basicamente, se você fazer uma analogia com banco de dados, aquilo que é tabela num banco de dados vai ser objeto na aplicação Java, né, na aplicação que você cria numa linguagem orientada a objeto. Então, se eu for manipular funcionário na minha aplicação, eu vou ter de criar uma classe funcionário para eu poder criar objetos funcionário. O que são objetos? Se a gente for analisar na prática e fazer uma analogia, na verdade, a gente vai ter, por exemplo, a classe. Ó, eu vou criar aqui uma classe funcionário. Vou colocar funcionário. E aí, o que eu vou manipular do funcionário? Eu vou criar um objeto, por exemplo, funcionário, e do objeto funcionário eu vou definir o que eu quero cadastrar. Então eu quero cadastrar a matrícula do funcionário. O que mais eu quero cadastrar? O nome do funcionário. Quero cadastrar o cargo do funcionário e quero cadastrar, por exemplo, o salário do funcionário. Tá? Só isso. Vou tirar essa última informação aqui que eu não quero cadastrar. Vou excluir essa última informação. Então o que eu quero manipular do funcionário? Esses dados. Então, na verdade, eu estou criando a classe funcionário e vou definir quais os atributos que esse funcionário vai ter, ou seja, quais as informações que eu quero manipular do funcionário. Tá? Então, quando eu crio uma classe funcionário numa aplicação Java, eu preciso definir quais as informações do funcionário que eu quero cadastrar. Aqui eu já defini, ó, matrícula, nome, cargo e salário. Então, quando você cria uma classe para manipular dados do funcionário, você precisa definir os atributos, e os atributos sempre vão ser privados. O que significa que os atributos vão ser privados? Significa que para acessar um atributo, por exemplo, ó, eu vou pegar o primeiro atributo aqui, que é matrícula do funcionário, depois nome, cargo e salário. Bom, matrícula do funcionário, eu vou considerar a matrícula, digamos que a matrícula seja um número, tracinho ou alguma coisa. Então eu vou considerar a matrícula como um valor string, tá bom? Então, por exemplo, private string matrícula. Ora, o que significa matrícula ser um valor private? Significa que eu não posso acessar diretamente esse atributo de outra classe. Por exemplo, aqui da controle funcionários, eu não consigo acessar diretamente o valor que eu vou armazenar na matrícula, porque ela é private. Eu só consigo acessar o valor da matrícula estando dentro dessa classe funcionário, só daqui de dentro. Ó. Das linhas aqui de baixo, de dentro dessa classe, eu consigo acessar o valor da matrícula, porque ela é private. Aqui, ó, da classe funcionário, eu não consigo acessar. Por que eu não consigo acessar? Porque eu estou numa classe, né? Para eu poder acessar aqui, esse cara teria que ser o quê? Public. Para eu conseguir acessar a matrícula, estando na classe controle funcionários. Para eu acessar a matrícula na classe funcionários, ele teria que ser public. Mas não pode. Os atributos de uma classe sempre vão ser private, por causa de um negócio que se chama encapsulamento, que eu vou comentar daqui a pouco.
E é padrão, né? Ou seja, quando você define uma classe, um programinha para manipular dados, por exemplo, de funcionário, ou de aluno, ou de clientes, sempre as informações que você vai manipular, elas serão do tipo private, tá bom? Então, private string matrícula. O que mais que eu vou manipular aqui? Nome, cargo e salário. Então, eu vou ter de manipular também. É melhor copiar. Eu vou copiar essa linha, Ctrl C, vou colar aqui 2 vezes, 3 na verdade, mais, né? Matrícula, depois nome, só muda isso daqui. Nome, que mais? Cargo e salário. Cargo também vai ser string, só que salário vai ser double. Então, salário aqui, ó, salário vai ser, opa, salário aqui vai ser double. Ó, certo? Então, eu defini aqui, ó, eu tenho a classe funcionário e defini quais as informações do funcionário eu vou manipular. Então, veja aqui, ó, tem uma classe funcionário e tem esse cara aqui, que é por onde eu vou perguntar os dados do funcionário, que eu vou cadastrar, indicar os dados do funcionário que eu quero manipular, tá bom? Bom, toda classe para manipular dados, por exemplo, ela vai ter os atributos, então esses caras aqui a gente chama de atributos da classe, que são as informações que eu vou manipular da classe funcionário, tá? E aí, além dos atributos da classe, eu vou ter de fazer o seguinte. Primeiro, o que é um objeto? Vamos entender o que é um objeto. Um objeto é uma variável. Né? Variável. Variável é um espaço na memória que você coloca um nome para esse espaço e armazena dados. Então, eu posso criar na memória uma área chamada funcionário. Dentro dessa área funcionário, eu posso colocar a matrícula, o nome, o cargo e salário de um funcionário. Então, eu aloco um espaço na memória e aí eu coloco matrícula, nome, cargo e salário nesse espaço. Então, o objeto, na verdade, ele é uma cápsula, ele é como se fosse uma caixa, uma área na memória, dividida em partes. Essas partes são os atributos. Então, digamos que o objeto seja uma variável, um espaço na memória, dividido em espaços menores, em subvariáveis, digamos assim, que são os atributos, matrícula, nome, cargo e salário. Sendo que matrícula, nome e cargo são string e salário é double. Então a gente conclui que um objeto é um espaço na memória que permite armazenar dados de vários tipos diferentes, não só de um único tipo, como um vetor. Um vetor armazena um dado de um único tipo. O objeto não, armazena dados de vários tipos, tá? Mas é uma maneira de você agrupar os dados. Então você pega a matrícula, nome e cargo do João, por exemplo, que é o funcionário, e guarda no objeto funcionário 1. Pega a matrícula, o nome e o cargo e o salário do Paulo e guarda no funcionário 2. É uma maneira de você agrupar os dados na memória do computador, encapsular os dados na memória do computador, tá? Então como é que a gente faz isso? A gente precisa criar uma classe como essa, como funcionário, tá? E um objeto, quando você cria para criar um objeto vazio, assim, para você gerar esse objeto, essa cápsula vazia, para depois você colocar os dados do funcionário aqui, você precisa de uma estrutura que nós chamamos de construtor. Ó, construtor da classe. Construtor justamente para quê? Para construir esse objeto, construir essa área vazia para você armazenar os dados. O construtor tem de ter o mesmo nome da classe. Então, se a classe se chama funcionário, eu preciso criar um construtor aqui, ó lá, um construtor, que sempre o construtor vai ser público, porque nós vamos construir o objeto, eu vou mostrar para você, a gente vai construir o objeto aqui, ó, no controle funcionários. É daqui que eu vou pedir os dados e aí eu vou armazenar os dados, né, vou construir a cápsula a partir da controle funcionários, eu vou construir a cápsula a partir do construtor que está aqui. Aí eu abro e fecho a chave. Esse é o construtor, veja, não tem nada, o construtor é vazio. Esse cara aqui, esse construtor, ele é vazio. Por que que não tem nada aqui, ó? Funcionário não tem nada aqui. Porque eu vou construir uma cápsula vazia. Construtor é um método? Não é um método, porque ele não tem um tipo de retorno aqui. Eu não coloco antes de funcionário aqui um void, um double, ele não está retornando nada. Essa estrutura aqui, ela é um construtor que a gente chama de construtor padrão. Para que serve esse construtor aqui? Ele serve apenas para gerar essa cápsula, esse objeto funcionário vazio, né? Para depois eu colocar os dados do funcionário aqui. Né? Por isso que ele não tem nada. Ó. Ele é simplesmente public funcionário, que é o mesmo nome da classe, não pode ser diferente. Não tem nada dentro do parênteses, não tem nada dentro da chave.
Esse construtor, por ele ser um construtor padrão, se eu omitir ele, se eu apagar ele, não tem problema nenhum. Ele é implícito, significa que mesmo se eu não escrever ele, ele vai existir. O Java entende que ele existe na classe. Mas é bom a gente colocar ele, sabe por quê? Porque ele sendo implícito ou não, fica mais claro a gente visualizar que tem o construtor da classe. Agora, como é que a gente usa esse construtor? Como é que a gente gera esse objeto vazio, essa caixa funcionário vazia, esse objeto vazio? A gente gera lá na classe, lá na classe funcionários. Eu venho aqui na classe funcionários e faço assim, funcionário, que é o nome da classe que eu estou criando, com os atributos lá. E aí funcionário minúsculo, que é o nome do objeto que eu vou criar. E aí embaixo eu coloco funcionário é igual a new funcionário. Aí, funcionário é igual a new funcionário. Fala, caramba, o que é isso? O que você está escrevendo? Que loucura é essa que você está escrevendo? Não estou entendendo nada. Veja, são coisas, são comandinhos e cada um deles tem um significado. O que eu estou querendo fazer nessas duas linhas aqui? Eu estou querendo usar a classe funcionário. Tá? Eu estou querendo usar essa classe aqui, usar esse programinha aqui. Eu quero usar esse programinha para gerar uma estrutura como essa, uma estrutura chamada funcionário, que tem matrícula, nome, cargo e salário vazios. Tá? Para gerar essa estrutura aqui na memória do computador, então eu tenho que escrever esse comando aqui. Funcionário, que é o nome da classe, e funcionário minúsculo, que é o nome da área da memória, que eu vou criar, o nome do objeto. Funcionário minúsculo é o nome do objeto, é o nome que eu vou dar naquela área da memória que vai ser alocada para eu colocar os dados do funcionário. Tá bom? E funcionário maiúsculo é o nome da classe, o nome do programinha aqui, que eu vou usar para gerar essa área da memória. Então aqui, essa palavra funcionário, se eu segurar a tecla Ctrl e clicar nessa palavra funcionário, você vê que ele vem para cá. Eu estou me referindo ao nome da classe funcionário. Tá bom? Então, funcionário, e esse daqui é o nome do objeto, é o nome daquela área da memória onde eu vou colocar os dados do funcionário. Tá? Agora, nessa área da memória, então, como é que eu faço para reservar essa área da memória? Eu coloco o nome da área da memória, que eu vou reservar, e vou gerar através da classe funcionário, é igual a new funcionário. É isso daqui, é esse new funcionário que gera essa área da memória vazia, contendo matrícula, nome, cargo e salário. Gera isso daqui vazio. Tá vendo? Funcionário é igual a new funcionário. Sabe como? Você sabe o que é esse new funcionário? Eu vou segurar a tecla Ctrl, vou clicar nesse funcionário à direita de new para você ver. Você está chamando o construtor da classe, Você está chamando esse cara aqui, O new funcionário está chamando esse cara. Veja que ele está vazio, ele não recebe nada, ele está vazio, por isso que você está criando um objeto vazio. Então esse new funcionário está chamando esse pedacinho aqui, da classe funcionário. E esse pedacinho da classe funcionário, sabe o que ele faz? Ele gera um cara chamado funcionário com matrícula, nome, carga e salário vazios. É isso. Tá? Construtor, esse carinha aqui, serve simplesmente para, quando eu chamo new funcionário, eu chamo o construtor, ele gera esse cara vazio na memória. Ele gera isso daqui. Bom, muito bem, mas agora eu quero jogar a matrícula do funcionário aqui. Quero jogar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5-10. Quero cadastrar uma matrícula do funcionário aqui. Como é que eu faço para colocar a matrícula do funcionário aqui? Como é que eu faço para incluir a matrícula do funcionário nesse objeto aqui, funcionário, nesse atributo matrícula aqui, do funcionário? Bom, vou te mostrar agora como eu faço isso. Eu vou lá na classe funcionário, primeiramente. Depois do construtor aqui, eu preciso criar um método. Preciso criar um método, e aí eu vou te falar uma coisa. Esses métodos, o método para colocar um valor, por exemplo, eu tenho um objeto aqui, o objeto funcionário está vazio. Tá? Ele está vazio. Para eu colocar matrícula, eu preciso criar um método chamado setMatrícula. Para eu colocar o nome, o método setNome. Para eu colocar cargo, o método setCargo. Para eu colocar salário, eu tenho de criar um método chamado setSalário. Esses métodos são chamados, na computação de métodos setter. Métodos setter são métodos começados com a palavra set. E significa que eu quero incluir alguma coisa no objeto.
Então, primeira coisa que eu quero incluir no objeto é a matrícula do funcionário. Então, eu vou criar um método chamado setMatrícula. Ora, se eu for criar um método chamado setMatrícula, eu tenho de informar a matrícula. Então, string matrícula. Eu tenho de receber a matrícula que eu quero armazenar no método, correto? Então, se eu preciso de um método aqui chamado setMatrícula, que vai servir para colocar a matrícula no objeto, então esse método tem de receber a matrícula, que é um valor string. Tá? Aí eu abro a chave, aperto o Enter, ele fecha a chave embaixo. Perfeito. Esse método, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa matrícula que eu recebo, e vai ter de colocar naquele matrícula lá de cima, que é um atributo da classe, ó, que é um private. É outra coisa. Esse matrícula que eu recebo aqui, ó, é uma variável local. É diferente daquele matrícula lá, que é um atributo da classe, que é aquele espacinho aqui do objeto. Esse matrícula aqui é o private, ó. Essa área aqui é aquele matrícula private lá de cima, tá? Então o que eu vou ter de fazer aqui? Aqui eu vou ter de fazer o seguinte, this.matrícula, para indicar que eu estou falando daquele matrícula lá de cima, vai receber essa matrícula aqui, ó, que eu recebo no método, vai receber a matrícula que eu passo para esse método, tá? E esse método setMatrícula, ele não vai retornar nada, ele não vai ter um return. Então aqui eu coloco a palavra void, tá bom? Eu coloco a palavra void e esse método ele vai ser público. Bom, vamos lá, vamos entender esse cara aqui. O que eu quero fazer? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é colocar a matrícula do funcionário aqui, ó. Eu já gerei o objeto funcionário vazio, com matrícula, nome, cargo e salário vazios, agora eu quero colocar a matrícula aqui. Para colocar a matrícula, o que eu tenho que fazer? Tenho de gerar na classe funcionário um método setter aqui, na verdade um método setMatrícula, que vai receber um número de matrícula, vai pegar esse número de matrícula recebido e vai guardar no atributo matrícula lá de cima, naquele espacinho matrícula dentro do objeto funcionário. Void aqui é porque não tem a palavra return, não está retornando nada, esse método não vai devolver nada. E public, porque eu vou chamar esse método setMatrícula, eu vou chamar ele é público, porque eu vou chamar ele daqui, ó. Vou te mostrar, ó. Funcionário, ó, ponto, olha o setMatrícula aqui embaixo, já está aqui, ó, setMatrícula está aqui. E aí eu vou informar a matrícula que eu quero armazenar, por exemplo, eu quero armazenar a matrícula tal, traço 10. É a matrícula que eu estou armazenando. Sabe o que esse comando está fazendo? Veja, ó, pessoal, esse comando aqui, ó, este comandinho aqui, funcionário é igual a new funcionário, ele faz o que nós chamamos de instancia um objeto da classe funcionário. Ok? Ele instancia um objeto da classe funcionário e esse objeto é chamado funcionário aqui, nesse caso, em letra minúscula, tá bom? É esse comando new aqui, ó. Funcionário é igual a new funcionário, ele instancia, ou seja, ele chama o construtor da classe funcionário, ó, ele chama esse pedacinho aqui, para gerar um objeto da classe funcionário aqui vazio, ó, gerar o objeto funcionário vazio, tá bom? É isso que faz esse comandinho, tá? Mas aí eu preciso agora colocar uma matrícula do funcionário aqui, preciso incluir a matrícula do funcionário aqui. Então como é que eu faço? Eu preciso de um método aqui, ó, criar um método setMatrícula, que recebe um número de matrícula, pega esse número de matrícula e guarda no atributo matrícula lá em cima, que é privado, ó. Como ele é privado, eu preciso receber a matrícula. Esse método setMatrícula ele é público, então eu chamo ele lá da classe controle funcionários, porque ele é público, passo uma matrícula que eu quero guardar, ele pega essa matrícula e guarda no atributo matrícula lá de cima, que é privado. Não é? Daqui, ó, eu posso me referir àquele cara que é privado, porque eu estou dentro da classe. Então eu chamo o método setMatrícula, que é público, para poder inserir a matrícula que eu recebo no atributo matrícula lá de cima, que é privado da classe. Tá? Basicamente eu recebo essa matrícula aqui, ó, estou recebendo essa matrícula aqui, estou recebendo essa matrícula nessa variável matrícula, estou pegando essa matrícula e guardando no atributo matrícula lá de cima, ó,
da classe? Basicamente, o que eu estou fazendo é isso aqui, estou colocando a matrícula do cara aqui. Ó. Mas, logicamente, eu vou precisar também de colocar o nome, o cargo e o salário do indivíduo. Então, o que eu faço aqui? Eu vou ter de criar outro método set, um setNome. Né? Então, eu posso até copiar aquele cara aqui, ó, porque os métodos set, eles são parecidos. Então, eu venho aqui, ó, copio aquele bloquinho aqui, copio esse método, ó, Ctrl C, venho aqui embaixo e dou um Ctrl V. E aí, ó, public void setNome, que é a próxima informação que eu vou ter de cadastrar, de incluir no objeto, tá? Recebe o nome, aqui, ó, recebe o nome. Aí, this.nome, porque eu quero armazenar no atributo nome lá de cima, o conteúdo da variável nome, que eu recebo aqui, ó. Então, eu vou receber um nome, vou pegar o nome recebido e guardar aqui, tá? O que mais? Além do nome, eu preciso do cargo também, certo? Então, eu colo de novo, ó, Ctrl V de novo, para colar novamente aquilo que eu tinha copiado. Então, agora set cargo, aí string cargo. Olha lá, string cargo. Aí aqui eu só troco, ó, cargo, this.cargo, ou seja, eu quero armazenar no atributo cargo, o cargo que eu recebi aqui. E falta um ainda, né? Então eu tenho matrícula, nome, cargo e tenho salário. Então aqui embaixo, ó, eu faço o quê? Mesma coisa, só que agora esse cara aqui, ó, esse cara vai ser o set salário. O set salário, lembrando que salário é double, então ele vai receber, não é um string, vai receber um double, que é o valor do salário, certo? E aí, mesma coisa, a gente usa o mesmo padrão aqui para os métodos set, tá? Então veja, quando eu tenho uma classe para manipular dados, eu vou definir os atributos, vou definir um construtor vazio, vou definir um método set para cada atributo, set matrícula, set nome, set cargo, set salário, dentro do mesmo padrão. Esses métodos set, então, eles vão servir para isso. Para eu pegar, então, coloquei aqui, ó, a matrícula aqui no controle funcionários, ó, na classe de cadastro, de controle funcionários. Vou pegar, ó, funcionário ponto, opa, é que eu escrevi errado aqui, funcionário ponto. Quero cadastrar agora setNome, ó, né? Olha lá, setNome, eu vou cadastrar o nome. Por exemplo, Paulo Henrique, aqui, eu vou cadastrar o nome Paulo Henrique. Então, eu estou chamando o setNome, né? E estou passando Paulo Henrique. Estou chamando o setNome que está lá na classe funcionário, ó, esse cara aqui. Estou passando o Paulo Henrique, vai cair aqui no nome, ele vai pegar o Paulo Henrique daqui e vai guardar no atributo nome lá de cima. Ó. Basicamente, ele vai pegar o Paulo Henrique e vai colocar... Opa, na verdade, ele vai pegar o Paulo Henrique e vai colocar o Paulo Henrique aqui, ó. Paulo Henrique, opa, Henrique aqui. Bom, aí eu preciso fazer isso também com o quê? Além do nome, com o cargo. Então, funcionário, se eu colocar o pontinho já aparece ali, eu posso ir no set cargo, apertar Enter, e aqui eu só coloco o cargo da pessoa, por exemplo, gerente. Ó. O Paulo Henrique, ele é gerente. E aí, o que mais que eu preciso cadastrar? Funcionário, ponto, set, aí salário. E aí eu vou colocar o salário, por exemplo, ele ganha 12.567,56. É um salário, não coloco entre aspas, porque ele é double. Então, não coloco entre aspas. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Ó? Na verdade, quando eu chamei o set cargo, eu estou passando esse valor gerente para o set cargo aqui, ó. Vai cair gerente aqui, ele pega o gerente e joga no atributo cargo. Então, na verdade, ele está vindo aqui, ó, e colocando gerente no objeto funcionário. Mesma coisa, quando eu coloco funcionário.setSalário e jogo esse valor aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o salário, passando para essa variável, ele pega aquele salário lá e joga no atributo. Ele está vindo aqui e jogando o salário no objeto. Pronto. Eu tenho um objeto funcionário agora com todos esses dados cadastrados nesses atributos da classe. Tá bom? Por isso que eu preciso desses métodos set. Porque uma vez que eu instancio o objeto funcionário, eu preciso colocar os valores no objeto usando o set matrícula para colocar matrícula, set nome para colocar o nome, set cargo para colocar o cargo, set salário para colocar o salário. Agora, digamos que eu queira fazer um esqueminha assim, ó, eu quero reajustar o salário
do funcionário de acordo com uma regra específica. Então, por exemplo, eu quero reajustar o salário do funcionário. Se o cargo for gerente, eu quero aumentar o salário em 10%, por exemplo, né? Fazer um ajuste desse tipo. Mas antes vamos fazer o seguinte. Bom, você viu como eu faço para colocar os valores no objeto. Então eu tenho o objeto funcionário, os métodos set colocam os valores no objeto. E se eu quiser agora tirar os valores que estão no objeto, ó, eu armazenei no objeto funcionário a matrícula, o nome, e se eu quiser tirar os valores que estão armazenados lá para exibir na tela, então aí eu vou precisar dos métodos getter. Então nessa classe funcionário, além dos métodos setter que eu coloco aqui, que são métodos que começam com a palavra set, eu preciso também criar os métodos getter, que são métodos para tirar o valor que está armazenado no objeto, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um método para tirar o RA. Eu posso querer tirar o RA. Então, como é que eu faço? Eu coloco um getRA. Método para tirar o RA, ele não recebe nada, só que ele retorna o RA. Então, retorna this.RA, retorna o RA que está armazenado no objeto, tá? Opa, não é RA na verdade, é matrícula. Epa, estou viajando, matrícula. Né? Get matrícula e aqui this.matrícula. É a matrícula do funcionário. Agora, ele está retornando a matrícula, certo? E matrícula é o quê? É um valor string. Então, antes do nome do método, tem de colocar o tipo de valor que vai retornar, que é um valor string. E esse método vai ser público. Então, basicamente, eu tenho o seguinte. Método getMatrícula, que não recebe nada e vai retornar, ó, vai devolver a matrícula que está armazenada lá no objeto. Tá bom? Esse método é público. E, logicamente, você sabe, né, que você vai ter que fazer isso daqui para todos. Você vai ter um getMatrícula, você vai ter um getNome do funcionário, que retorna o nome. Ó, só que estou copiando e colando, tá? Ó, você vai ter um getCargo, que retorna o cargo. Veja que método sempre a primeira palavra é minúscula e a segunda com a inicial maiúscula. Você vai ter um get cargo, você vai ter aqui também um get salário. Só que o get salário, ele vai retornar o salário, certo? E o salário não é string, o salário é double, o valor que ele vai retornar, tá bom? Então muda aqui para double. Então preste atenção, toda classe de manipulação de dados, uma classe, por exemplo, para criar objetos e para manipular dados no objeto, você precisa ter os atributos, você precisa ter construtor, você precisa ter métodos setter, tá? E você precisa ter métodos getter. Um método para cada atributo da classe, para cada atributo que você cria aqui, tá bom? É importante você saber, isso é padrão do Java. Tanto que é padrão que o Java gera sozinho. Eu vou apagar para você ver como ele gera sozinho. Ó. Eu vou vir aqui, ó, vou apagar esses carinhas todos e vou gerar automaticamente para você ver. Ó, apaguei, tá bom? Apaguei os métodos, apaguei o construtor e vou te mostrar como gera automaticamente. Né? Eu não precisaria ter digitado como eu te mostrei. Olha como o Java gera. Eu só coloquei a classe, os atributos. Como é que eu faço para gerar o construtor automaticamente? Ó, botão direito, insert code, constructor, generate. Ih, mas ele gerou lá embaixo. Não, tudo bem, eu pego lá de baixo, vou colocar aqui. Tá? Aqui, ó, colocou aqui. Tudo bem? Olha lá, gerou aqui o construtor. Método setter. Como é que eu faço para gerar os métodos setter? Deixa eu tirar isso daqui, senão ele vai gerar lá embaixo também. Método setter. Como é que eu faço para gerar os métodos setter? Botão direito, inserir código. Aqui eu venho em setter, marco todos e gerar. Ah, ó, gerou o setter. Just a moment. Agora eu vou gerar os métodos getter. Então vou colocar aqui métodos getter. Venho aqui embaixo, botão direito, inserir code. Aí vou em getter. Venho aqui, marco todos, ele gera os métodos getter. Olha lá, gerou os métodos getter. Então, o próprio NetBeans gera, se você não quiser digitar, ele gera para você os métodos setter e getter. A única coisa que você precisa escrever mesmo são os atributos da classe, tá bom? Bom, então gerei, ó, instanciei um objeto da classe, que é gerei o objeto vazio, né?
Aqui, o que eu fiz? Eu populei o objeto, eu cadastrei os dados nos atributos do objeto da classe funcionário, tá bom? Foi isso, é isso que essas linhas aqui fazem. Agora, eu quero exibir os dados. Ó, eu vou exibir os dados cadastrados no objeto. Como é que eu faço para exibir os dados cadastrados? Eu preciso buscar os dados chamando os métodos get, os métodos getter. Então, vou botar aqui, ó, quero exibir os dados. JOption, pane.showMessageDialog. Olha lá, vou colocar JOption, acho que eu errei JOption aqui, pane.showMessageDialog. Vou colocar aqui null, né, para aparecer no centro da tela a mensagem, e vou colocar a mensagem aqui, ó, por exemplo, quero mostrar a matrícula do funcionário. Então, matrícula, e além da matrícula, matrícula, espaço, ou matrícula, 2 pontos, né, aqui o sinal de mais. Aí como é que eu faço para buscar agora a matrícula do funcionário? Eu coloco funcionário, que é o nome do objeto, olha, veja que o objeto ali onde os dados estão se chama funcionário. Ponto get matrícula, ó, esse carinha aqui, ó, get matrícula. Posso dar um duplo clique nele. Então veja, ó, funcionário.get matrícula. O que faz esse cara aqui, ó? Funcionário.get matrícula. Lembra que eu falei? Quando você armazena a matrícula, você usa o método setMatrícula. Para buscar a matrícula que está armazenada, é o nome do objeto, ponto get matrícula, para tirar a matrícula que está armazenada no objeto. O JOptionPane, você sabe que ele está dando esse errinho aqui, porque eu preciso importar ele. Eu clico na lâmpada amarela, ó, clico na lâmpada amarela e vou na primeira opção, Add Import for javax.swing.JOptionPane. Clico aqui, ele já gera aquela linha lá de importação do JOptionPane, que é um componente gráfico, né, do pacote Swing aí do Java. Olha lá. Então, veja, aqui eu estou mostrando a matrícula. Ah, quero mostrar agora, sei lá, quero mostrar o nome do cara. Como é que você faz para mostrar o nome? Você vem aqui embaixo, ó, próxima linha, vem aqui, ó, tá, e aqui você quer mostrar o nome. Então eu copiei a linha, colei, aqui eu quero colocar o nome do cara. Então é funcionário ponto, olha lá, o que você faz? Ponto get nome. Então se eu quero tirar o nome do cara, get nome, aqui ó, get nome, tá? Ó, eu estou chamando a funcionário.getNome, eu estou chamando esse método get aqui, ó, getNome, que eu criei na classe funcionário. Classe funcionário eu tenho o método getNome, que me dá o nome, ó, tá bom? Aqui, ó, me dá o nome que está armazenado, tá bom? Que mais? Eu preciso pegar o cargo e o salário. Então, se eu quero exibir o cargo e o salário também, ó, vou aproveitar, vou pegar o JOptionPane aqui, vou copiar, vou colar 2 vezes, e vou exibir aqui, ó, o cargo do cara, funcionário, ponto, olha lá, ponto get cargo, né? Aqui, ó, funcionário, além do cargo, o salário, olha lá, salário, tá? E aqui funcionário, ponto get, olha lá, ponto get salário, para obter o salário do indivíduo, tá bom? O salário da pessoa. Então veja, eu cadastrei essa matrícula, esse nome, esse cargo e este salário. E aqui eu estou exibindo a matrícula, o nome, o cargo e o salário. Para exibir eu tenho que tirar de buscar, e para buscar eu uso os métodos get, get matrícula, get nome, get cargo, get salário. Para cadastrar eu uso set, set nome, set matrícula, set nome, set cargo, set salário. Se eu executar com play, ó, você vai perceber que ele vai mostrar aqui para mim. Ó, lá, tá executando. Ele, na verdade, ele não vai pedir os dados, ele só vai mostrar esses dados. Ó, lá, mostrou a matrícula, mostrou o nome, mostrou o cargo, mostrou o salário. Mas, na verdade, na prática, né, você não joga direto o valor aqui, você pergunta para o usuário. No lugar de você jogar a matrícula aqui, o que você faz? Você usa JOptionPane.show input dialog, por exemplo, ó, input JOptionPane.show input dialog, e aqui dentro desse parênteses você pergunta, ó, digite o nome. E aí, ó, mesma coisa, dentro do parênteses aqui de baixo, no lugar de colocar Paulo Henrique aqui, ó, você usa o JOptionPane e pede para ele digitar. Ah, não, aqui não é o nome, digite a matrícula, né? Eu estou pedindo a matrícula.
Aqui, ó, digite o nome. Aqui no lugar de gerente, né, eu coloco o quê? Um JOption Pane, peço para digitar o cargo. E aqui embaixo, ó, né, no salário, eu coloco um JOption Pane e peço para digitar o salário. A questão do salário é um pouquinho mais complicada. Por quê? Quando eu peço para digitar o salário é double. Né? Salário é double. Então eu tenho que colocar aqui, ó, double.parseDouble, como nos vídeos que eu já mostrei aí anteriormente para fazer essas conversões, tá? Double.parseDouble, aí eu coloco todo o JOption Pane aqui e no final eu fecho mais um parêntese. Então, no caso do específico aqui do salário, eu tenho de perguntar o salário, perguntei o salário, converti em double e aí passei para o método setSalário. Aqui, ó, eu pergunto a matrícula, que é string. Como é string, a matrícula que a pessoa digitar já vai ser passado para o setMatrícula, vai ser passado para cá e vai ser armazenado no objeto, né? Aqui usando essa classe funcionário, tá bom? Então agora sim, ao invés de jogar direto a matrícula, o nome, o cargo e o salário, agora se eu executar, ele vai pedir esses valores. Então olha lá, ó, digite a matrícula. 5, 6, 7, traço 17. Ah, digite o nome. Por exemplo, Evandro Teruel. É isso que o JOption Pane Show Input Dialog faz, como você viu nos anteriores. Digite o cargo, gerente. Olha lá, gerente. Digite o salário, sei lá, 12 mil. Olha lá, 12 mil. Olha lá, agora ele mostrou a matrícula, o nome, o cargo e o salário. Perfeito? Então a gente usa o set quando a gente quer armazenar a informação no objeto funcionário e a gente usa o get quando a gente quer retirar a informação do objeto funcionário. Mas agora a gente tem uma regrinha aqui, né? Eu quero criar uma operação que é mais ou menos assim. Se na hora de cadastrar o cargo, se o cargo digitado for gerente, eu quero aumentar o salário da pessoa em 10%. Se o cargo digitado for vendedor, eu quero aumentar em 5%. Se o cargo digitado for qualquer outro cargo, eu quero aumentar em 1%. Então perceba que agora eu tenho uma regra. Eu preciso verificar no objeto, por exemplo, quando eu cadastro aqui, ó, quando eu cadastro os dados no objeto, quando eu cadastro o cargo, no objeto, né? Quando eu cadastro o cargo, se o valor contido nessa parte do objeto aqui no cargo for gerente, eu tenho que pegar o salário digitado e aumentar em 10%. Se o valor digitado aqui for vendedor, eu tenho que pegar o salário e aumentar em 5%. Se o valor digitado no cargo for qualquer outro, eu tenho de aumentar em 1% o salário. Tá? Então eu tenho uma regra de aumento de salário em cima do objeto da classe funcionário. Tá certo? Bom, então na verdade eu estou estabelecendo uma operação que eu preciso realizar em cima do salário, que é uma informação da classe funcionário, considerando o valor do cargo. Tá? Então eu vou criar aqui na classe funcionário, eu vou criar um método, e esse método, na verdade, ele não vai me retornar nada. Ó, public void, e ele vai se chamar, esse método vai se chamar reajustar salário. Certo? Esse é o nome do método. Tá? Quando eu chamar esse método reajustar salário, ele vai fazer uma comparação. E essa comparação vai ser a seguinte. Ó. Se o cargo armazenado no objeto, né, for igual, equals ignore case, for igual a gerente, ó, opa, errei aqui, gerente, veja bem, pessoal, abro a chave e aperto Enter. Veja essa comparação. Se o cargo que está no objeto, no atributo cargo, for igual a gerente, esse equals ignore case é para ignorar se a pessoa digitou gerente minúsculo, maiúsculo, com a primeira letra maiúscula, minúsculo, tanto faz, ele ignora, tá? Se o cargo armazenado for gerente, então eu tenho de aumentar o salário em 10%. Como é que eu faço isso? This.salário, ou seja, o salário que está armazenado, por isso que eu uso a palavra this. A palavra this indica, na verdade, esse cara aqui, ó, indica esse atributo private lá em cima, tá? Então, this.salário é igual a this.salário
multiplicado por 1,1, 1,10. Não sei se você sabe, se eu quero aumentar o salário em 10%, é só eu pegar o salário e multiplicar por 1,10. Eu estou aumentando em 10%, aí eu estou pegando e substituindo o salário. Pego o salário que tinha, aumento em 10% e substituo o salário antigo, tá? Se não, ó, vou fazer o seguinte, se não, else, aqui, ó, else, aí eu vou verificar agora, opa, aqui, deixe esse cara aqui embaixo, eu puxei. O else, eu vou verificar agora se o cargo é vendedor. Então, eu vou pegar o seguinte, ó, vou pegar aquilo ali e vou copiar, ó, esse pedacinho aqui, ó. Else if, se o cargo agora é vendedor, ó, vendedor. Se o cargo for vendedor, eu abro e fecho aqui, ó. Então é assim, se o cargo for gerente, aumenta o salário em 10%. Tá? Se não, se o cargo for vendedor, aumenta o salário em 5%. Então vou copiar essa linha do cálculo aqui, ó. Ó, copiar essa linha do cálculo aqui. Pronto. E se aumentar em 5% é multiplicar por 1,05, tá bom? Se não, se for qualquer outro cargo, eu vou aumentar o salário em 1%. Para aumentar o salário em 1% é multiplicar por 0,1, tá? Essa é a fórmula para aumentar o salário. É uma das maneiras de aumentar o salário, né, em 1%. Isso daqui é muito importante que você saiba que aqui é 1%, ó, aumentar em 1%. Ali em cima, esse cálculo aqui está aumentando em 5%. Estou colocando comentário na frente, que está aumentando em 10%, tá? Então, olha esse método, veja bem esse método que eu criei aqui, ó. Veja bem esse pedacinho que eu criei, chamado reajustar salário. O que ele faz? Ele não retorna nada. Por que ele não retorna nada? Porque ele simplesmente vai pegar o salário que está guardado lá e vai alterar o salário que está guardado lá. Ele não vai devolver. Se eu quero pegar o salário, eu chamo get salário depois. Get salário vai me dar o salário que está lá. Então, ó, se o cargo for gerente, ele muda o salário para um salário reajustado em 10%. Se for vendedor, ele muda o salário para um salário reajustado em 5%. Se for qualquer outro cargo, ele muda o salário para um salário reajustado em 1%. Então, eu acabei de criar um método reajustar salário na classe funcionário, e esse método vai reajustar o salário de acordo com um conjunto de condições. Se for gerente, um percentual, se for vendedor, outro percentual, se for qualquer outro cargo, outro percentual. Agora, como é que eu faço para chamar isso daqui? Eu quero ver o salário reajustado. Como é que eu faço para ver o salário reajustado? Primeiro, eu vou chamar o método reajustar salário. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Na verdade, funcionário, funcionário, ponto, reajustar salário. O que eu fiz aqui? Ó, nessa linha. Eu estou fazendo um reajuste de salário. Então, eu chamei, ó, através do objeto funcionário, eu chamei o reajustar salário. Quando eu chamei o reajustar salário, ele vem aqui, vem aqui, vai verificar qual é o cargo que tem lá armazenado, vai verificar qual é o cargo que está aqui armazenado, vai pegar o salário que está aqui, vai aumentar de acordo com o cargo que está armazenado. De acordo com o cargo que está armazenado, ele vai aumentar o salário, certo? Então ele já faz a operação de aumentar o salário. E agora, como é que eu vejo o salário aumentado? Bom, você quer ver o salário aumentado? Você bota um JOption Pane embaixo. Ó, vou até copiar aquela linha ali do JOption Pane, ó. Copio essa linha, colo aqui embaixo, ó. Boto um JOption Pane aqui embaixo e mostro, ó. Veja aqui, ó. Funcionário.getSalário. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, salário reajustado. Tá bom? Aí você fala, professor, mas eu não entendi. Por que aqui em cima você colocou funcionário.getSalário? Aqui em cima eu coloquei funcionário.getSalário antes de reajustar o salário. Ó, ali ele mostra o salário original. Aí depois eu chamei o reajustar o salário, aí ele mudou o salário, ele reajustou. Aí eu chamei novamente o getSalário. Ele já vai me mostrar o salário reajustado já.
depois do reajuste ter sido realizado. Então eu chamo get salário de novo. Aqui foi antes do reajuste ter sido realizado. Aqui foi depois do reajuste ter sido realizado. Tá? Então veja, eu criei um objeto funcionário, pedi os dados e armazenei nesse objeto, mostrei os dados, reajustei o salário, ó, chamei o reajustar salário, e aqui, o que eu fiz? Eu peguei e mostrei o salário reajustado. Vamos ver o resultado disso? Vamos ver o resultado disso. Vou executar aqui, ó, play, vamos lá, matrícula, vou colocar uma matrícula qualquer, traço 10, ok. Olha lá, vamos colocar o nome, Evandro Teruel, vamos lá, olha lá, cargo, vou colocar gerente, para ver se ele aumenta em 10%. Salário, vou colocar 1.000, R$1.000. Olha lá, matrícula, nome, gerente, salário R$1.000. E o salário reajustado 1.100. Percebeu? Porque eu coloquei gerente. Agora, se eu executar e colocar, ó, vou executar novamente e vou colocar outro, um cargo qualquer, né? Vou colocar aqui, sei lá, matrícula tal, ok, vou colocar Evandro novamente, vou colocar o cargo agora. Por exemplo, vou colocar um cargo analista, que não é nem vendedor nem nada, ele vai aumentar em 1%, tá? Salário, 1.000. Olha lá, o mesmo 1.000zinho. Olha lá, mostrou a matrícula, mostrou o nome, mostrou o cargo, mostrou o salário e mostrou o salário reajustado, 1.010, aumentou em 1%, certo? Se for vendedor, ele vai aumentar em 5%. Então posso fazer a mesma coisa, matrícula, olha lá, nome, ó, o cargo agora, vendedor, e aí o salário, 1.000, colocar o mesmo salário, olha lá, mostrou matrícula, nome, vendedor, salário 1.000 e 1.050, aumentou em 5%. Então, o programinha, ele fez aquilo para o qual ele estava proposto. Então, a classe funcionário, ela é uma classe que contém atributos, que contém um construtor vazio, que contém os métodos setter para armazenar valores nos atributos do objeto, que contém os métodos getter para obter os valores dos atributos do objeto e que contém também um método personalizado. Então a classe ela pode ter métodos personalizados para executar operações em cima dos dados que estão armazenados no objeto, tá bom? Aqui é um método personalizado, reajustar salário. Tá? Agora, como é que a gente faz? Vamos ver o tempo, né, dessa 52 minutos, a gente já está no limite. Só para você ter ideia, como é que a gente faz para desenhar isso daqui? Como é que é desenhado a classe? Né? Existe um diagrama de classe da UML que a gente desenha assim. A gente olha a classe aqui, ó, e desenha os dados. O nome da classe é funcionário. Beleza, vem aqui, o nome da classe é funcionário, está aqui. Agora os atributos. Os atributos são matrícula, nome, cargo e salários. Todos são private. Quando tem a palavra private aqui, a gente coloca o sinal de menos. Então, menos. O primeiro é matrícula. O atributo, 2 pontos, é string. Porque é o que está escrito lá, né? Então, se você pegar lá, ó, opa, na verdade, aqui o Excel, quando você vai colocar menos, tem que colocar o apóstrofo aqui, senão ele... Ó, se você observar, matrícula é string e é private. Private é o sinal de menos, o nome do atributo, 2 pontos e o tipo de dado. Vou copiar e vou colar nos demais aqui e vou só alterar, tá? Porque, na verdade, além da matrícula, eu tenho ainda o nome do cara, é string também, tenho ainda o cargo, e tenho também, por último, o salário. Só que o salário, ele é o quê? Não é string, ele é double. Então, na verdade, eu estou desenhando a classe. A classe sempre tem uma área aqui em cima. Aqui, não, na verdade, não pode ter essas linhas do meio, né? Ela só tem em volta aqui, esse contorno aqui no meio. Deixa eu tirar isso daqui e colocar só aqui à esquerda. Colocar só em volta de toda essa área. Vamos pegar aqui, colocar à direita também. E, opa, peraí, aqui colocar em cima, linha, e colocar aqui embaixo a linha
também. Então a classe ela tem basicamente esse desenho que você está vendo aqui, né? Então você tem uma área onde tem o nome da classe, uma área onde tem os atributos definidos com seus tipos, e aí uma área dos métodos, tá? A área dos métodos é assim, ó. Se você observar, como é que eu escrevo esse método setMatrícula aqui? O método setMatrícula, a gente escreve assim, ó, olhando no método, como é que a gente escreve lá no diagrama de classe? Primeiro, começa com a palavra public. Public é o sinal de mais, tá? Então eu escrevo aqui mais o nome do método, que é setMatrícula. setMatrícula. Opa, com M maiúsculo aqui. Bom, entre parênteses, como é que eu faço ali, ó? Qual é um atributo matrícula, que eu coloco entre parênteses, tá? 2 pontos, ele é do tipo string. Fecho parênteses. 2 pontos, qual o tipo de dado que retorna aqui? É void. O retorno desse método é void, significa que não retorna nada. Então, isso daqui que eu estou escrevendo é a representação desse método aqui, ó, que é o método setMatrícula. Tá? Isso daqui é para o Excel, isso daqui é para o Excel não estranhar na hora que eu colocar lá. Mas é lógico, eu não tenho só o setMatrícula, eu tenho também o setNome. Então, na verdade, isso daqui eu vou copiar, vou colar aqui embaixo. Olha lá, vou fazer, logicamente, isso daqui eu vou ter também o setNome, né, que vai receber o nome aqui embaixo, ó, do tipo string, vai retornar void. Vou ter também o setCargo. São os métodos que eu tenho de colocar lá no diagrama de classe. Então, geralmente, cargo, e aí retorna void, e depois tem também o set aqui salário, que recebe o salário, que é um valor double, não é string. Muito bem. Só para você saber o seguinte, que lá no diagrama de classe, ó, quando eu vou desenhar o diagrama... Opa, não é aqui, deixa eu voltar. Quando eu vou desenhar o diagrama de classe, eu sempre coloco isso, né? Olha lá, o setMatrícula, o setNome. Aqui é a parte dos métodos, né? A parte de baixo é a parte onde eu desenho os métodos, onde eu coloco a assinatura dos métodos. Então, esses são os caras que eu coloco aqui, ó, a parte de baixo do diagrama, né? Aí eu tenho também os métodos lá, ó. Se eu pegar a classe, eu tenho os métodos getter. Aqui, os métodos getter, o getMatrícula. Como é que eu desenho esse método get? Os métodos getter aqui. Vou te mostrar já, ó, como é que eu desenho o método getter. Primeiro, ele começa com a palavra public. Começa com a palavra public, sinal de mais. Então ali, ó, sinal de mais, começou com a palavra public, o método getCargo aqui. Estou falando desse, cadê? Não, getMatrícula aqui em cima. Começa com o sinal de mais. Aí o nome do método, que é getMatrícula, ah lá, getMatrícula, abre e fecha parênteses, não recebe nada, 2 pontos e ele retorna um valor string, ó. Ele retorna aqui um valor string, é assim que eu defino esse método. E logicamente, assim como o getMatrícula, eu vou ter outros gets aqui, que são getNome, né, que vai retornar um valor string, que é o nome. Vou ter o getCargo, que vai retornar um valor string, que é o cargo. Vou ter um getSalário, que vai retornar um valor double, que é o salário. Aqui, ó, getSalário aqui embaixo. Então, isso daqui, o que eu coloco? Coloco lá no meu diagrama também, que são métodos que eu tenho. Aqui, ó, métodos que eu tenho. Aqui, peraí, aqui, ó. Ah, professor, precisa fazer esse desenho aí? Não, só estou te mostrando o seguinte. Hoje em dia, na prática, ninguém faz as coisas em grandes empresas sem desenhar antes, sem projetar antes. Então, na verdade, alguém faz um desenho como esse. E um analista faz um desenho como esse, passa por um programador, o programador vai lá e escreve um programa como esse, escreve um código em Java como esse. Tá? Opa, mas tem mais uma aqui, ó, tem o reajustar salário, tá vendo? Como é que é o reajustar salário? Eu preciso colocar lá também, né? O reajustar salário eu preciso colocar lá na sequência. Vamos ver o desenho desse método reajustar salário, independente do que tem dentro, né? No diagrama de classe não importa o que tem dentro. O método se chama reajustar salário, e esse método reajustar salário, ele não recebe nada e não retorna void aqui, ó, ele também não retorna nada. O método reajustar salário tem este desenho aqui nessa classe, tá? Não importa o que tem dentro do método, é public, começa com public, retorna void, né?
Então, esse é o desenho desse método que eu colocaria aqui. Ó. Então, aqui você consegue ver o desenho da classe funcionário. Existe um diagrama de classe na UML, onde você faz um desenho como esse, indicando o nome da classe, os atributos, sinal de menos é private, sinal de mais é public, aqui os métodos, a área de métodos de uma classe. Isso você aprende na UML, normalmente modelagem orientada a objeto, numa disciplina como essa. Basicamente, o analista escreve um negócio como esse, passa para o programador vem aqui e escreve um negócio como esse, um programa como esse. E o cadastro em si, a entrada de dados, sempre vai acontecer num outro programa, num programa de entrada, onde você vai pedir os valores, vai passar esses valores pelos métodos set para armazenar no objeto, e vai buscar esses valores pelos métodos get, para você tirar, receber esses valores que estão armazenados no objeto. Aqui no caso, o funcionário.reajustar salário, eu chamo aquele método que altera o salário baseado no cargo, e depois eu chamo o método getSalário para obter o salário já reajustado, né, já com reajuste realizado. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Deixa aí sua dúvida, tem outras aulas de orientação a objeto aí que pode te ajudar aí no canal, tá bom? Grande abraço então e até a próxima!